Aqui, na verdade, é um complemento da pergunta da Poliana, que a gente já respondeu essa pergunta, né? A Poliana tinha perguntado: não consigo colocar minha filha numa escola montessoriana, ela estuda numa instituição tradicional, como posso proporcionar a ela o que propõe Montessori? E lá eu expliquei um pouquinho, falei. Agora, eu vou adicionar uma pergunta, né? Porque lá eu falei que é possível, né? Eu dei algumas orientações gerais. Então, a pergunta que eu estou fazendo em complemento a essa é: como podemos preparar a nossa casa? Que eu acho que talvez isso seja mais interessante. Como a gente pode preparar a nossa casa para o nosso filho, levando em conta, né, isso que o Montessori nos traz. O primeiro ponto é: qual a idade do seu filho e da sua filha? Se for um neném, a gente vai preparar de um jeito. Se for uma criança de 3, 4 anos, de outro. E se for mais velho, de uma outra maneira. Então, a gente tem um vídeo onde a gente fala dos diversos planos de desenvolvimento, onde a gente fala dessas características das crianças menores, daquelas que são um pouquinho mais velhas e das mais velhas ainda. E lá a gente aborda o que é importante para a criança. Então, se o meu filho é um neném, eu estou lá, ele tem lá 1 ano, a nossa casa, o quarto dele, a gente vai preparar com bastante espaço, poucos elementos, todos os itens, né, de uma maneira onde o neném que está engatinhando ele consiga alcançar. A gente vai colocar de preferência um colchão no chão, não precisa nem de cama. Olha, tem gente que fala que Montessori é caro. Não precisa nem de berço, é só comprar o colchão, economizou no berço. Se possível, a gente pode colocar um espelho na altura do bebê, uma barra onde ele consiga se apoiar, uma barra ou algum outro elemento onde o bebê consiga se apoiar e ficar um pouco mais alto. Aí, lendo Montessori, a gente tem muitas ideias e tem alguns livros que eu vou deixar na descrição que falam dessa fase. Se a criança é um pouco mais velha, 3, 4, 5 anos, a gente vai preparar a nossa casa um pouco diferente. Então, se numa estante lá que a gente tinha para o nosso bebê tinha um material aqui, um espaço, material, mais espaço de material, a gente vai colocar um pouco mais de material, não muito mais, só um pouco a mais. Então, onde tinha 3, talvez a gente consiga colocar 5. E a gente vai colocar atividades, normalmente que a gente fala atividades de vida prática, atividades que a criança vai fazer no seu dia a dia para se integrar no dia a dia. Atividades de vida prática, que são atividades ligadas ao cotidiano da nossa casa. Então pode ser, a gente pode fazer um cantinho da beleza, que lá naquele cantinho a gente vai botar um pente, se a criança tem um cabelo comprido, pode colocar lá um elástico, algumas coisas para prender o cabelo, a gente pode colocar um espelho, a gente pode fazer um cantinho da leitura, alguns livros, algum espaço confortável para ela sentar e poder ler. A gente pode ter, de repente, na sala, uma bandeja que lá vai ter o material para a criança poder, por exemplo, limpar o chão, ou uma outra bandeja onde vai ter os elementos, os materiais que ela precisa para, por exemplo, limpar os móveis. A gente vai ter banquinho espalhado por toda a casa. Vivemos numa casa de adultos, é tudo alto, é tudo grande, a pia é alta, então a gente vai colocar banquinhos para que a criança consiga alcançar a pia da cozinha, que ela consiga colocar o copo depois que bebeu lá dentro da pia. A gente vai colocar um banquinho no banheiro também, para que a criança consiga escovar os dentes e acessar a pia, que consiga se ver no espelho. Aí é muita coisa que dá para fazer. E se a criança é um pouco mais velha, né, 6, 7, 8 anos, a organização é mais parecida com a nossa de adultos. Então a gente tem lá espaço onde a gente guarda material de arte, a gente vai ter um espaço onde a gente guarda as coisas de limpeza. Não precisa estar tudo separado em bandejas. A criança já tem capacidade se ela quer, por exemplo, fazer um desenho, ela tem capacidade para ir lá, pega uma folha no escritório, vai lá no material de arte, pega a tinta que ela precisa, se instala, usa e depois guarda. A criança de 3, 4 anos, normalmente a gente deixa tudo num só lugar. Então a gente vai fazer uma bandeja de arte, de repente de pintura, de pastel oleoso ou de giz de cera. Então lá na própria bandeja vai ter o papel e vai ter
o giz de cera, aquilo que ela precisa para aquela atividade. E se for de repente pintura com guache, então na outra bandeja vai ter o pincel do guache, a tinta do guache, o papel do guache. E a criança mais velha, como estou falando, de 6, 7 anos, ela já tem capacidade. Eu pego as folhas, ficam guardadas todas lá no escritório, o material de arte fica nesse armário, ela já tem capacidade para ir pegar os itens em lugares diferentes, juntar tudo, fazer o que tem que fazer e guardar. Uma coisa que acontece, quando a criança vai ficando mais velha, ela começa a participar mais da casa. E isso se a gente der espaço para ela. Então, ao mesmo tempo que a gente prepara o ambiente, a gente também tem que deixar esse espaço para ela tentar, para ela errar. Então, por exemplo, uma criança que está começando a usar copo de vidro, vamos dar aquele copo de vidro que, se quebrar, a gente não vai nem ligar. Não é o copo de vidro que era da minha avó, da minha bisavó, e que se ela quebrar eu vou ficar chateado. É um copo de vidro que é específico para criança. É um copo que pode quebrar, ela vai usar com mais cuidado, justamente porque é de vidro, mas também, se quebrar, a gente não vai ficar chateado. Então, assim, tem muitas coisas que podemos fazer, depende da idade da criança. E, de novo, nos livros da Maria Montessori encontramos muitas coisas, muitas dicas, muitas atividades que podemos fazer trazer para o nosso dia a dia, fazer em casa. Ou mesmo a gente pode assistir outros vídeos do Felipe falando, da Emily falando, podemos ouvir o podcast que também fazemos, ler os nossos artigos, que muitos foram escritos pela Juliana da nossa equipe, ou fazer mais perguntas. Felipe, mas como que eu faço isso? E a gente responde para você, tá bom?